Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja ouvindo esse podcast, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do podcast Inspiraract, Famílias que Inspiram, do Interact Clube de Oswaldo Cruz. Meu nome é Maria Júlia Hernandes de Freitas, sou associada ao Interact Clube de Oswaldo Cruz. Eu já vim com um convidado muito especial falar um pouquinho sobre a história do Interact. Oi, gente, eu me chamo Felipe Anderson Gomes, tenho 17 anos, sou aqui do Interact Clube de Cândido Mota, sou representante distrital aqui do Distrito 4510 na gestão 2020-2021 e 2021-2022. É um prazer estar aqui com vocês gravando esse podcast. Eu sempre ouvi bastante podcast e a realização de um sonho está aqui. Ainda mais participando num projeto de um clube que eu admiro tanto, que é que vocês aí de Oswaldo Cruz. Então, eu já agradeço pelo convite, pela oportunidade e vamos juntos nessa, né, Maju? Comentar um pouquinho sobre a história do programa que a gente gosta tanto. Bora lá, Fê! Mas para a gente falar de Interact, primeiro a gente vai ter que falar de Rotary. Mas o que é Rotary? Muitos conhecem o Rotary somente como um programa de intercâmbio. Só que o intercâmbio é só uma pequena parte dessa grande organização que seu principal objetivo é ajudar as pessoas por meio de ações, de projetos, é tornar o mundo melhor. E tudo isso começou quando os Rotary Clubs foram fundados lá em 1905 pelo nosso queridíssimo Paul Harris. Então, lá em 1920 já começou alguns incentivos à juventude e tudo mais. E tanto é que em 1962 foi fundado o primeiro Interact Club na cidade de Melbourne, na Flórida. É uma história emocionante, não é, Felipe? Demais, é o apoio que os rotarianos deram para os jovens naquela época. A gente percebe que depois de um ano, já em 1963, já tinha 177 clubes em mais de 24 países ao redor do mundo de Interact. E 2 anos depois, lá, que o Interact Club de Melbourne foi fundado, já tinham 450 Interact Clubes em 35 países. Isso mostra a globalização que a nossa instituição tem no mundo. Hoje em dia a gente tem mais de 700 clubes espalhados pelo mundo e mais de 18 mil jovens dando o ideal de servir, transformando a vida das pessoas. E é muito legal essa questão que os rotarianos, o apoio e a confiança que os rotarianos depositam na gente, que eu sempre comento sobre isso, acho que vocês já devem ter ouvido falar também, que se um rotariano, se um Rotary Club, ele quer transformar a sua comunidade, quer tornar a sua cidade um lugar melhor, ele tem que ter um Interact na cidade, porque nós, que somos jovens, a gente sabe o tanto que o Interact nos transforma e vai nos transformar cada vez mais. Nós somos o futuro da nação e é muito legal ter essa confiança e esses que os rotarianos depositam na gente, né, Maju? Sim, tanto é que a gente tem eles como, assim, os nossos pais, às vezes os nossos avós, fica um carinho tão grande que às vezes você precisa de um conselho, precisa de uma ajuda, a gente recorre, assim, é incrível essa relação, é muito boa, a gente fica mesmo em família dentro do Rotary e do Interact, do Rotaract, só que você estava falando sobre essa trajetória, né, do Interact e tudo mais, eu lembro que uma vez eu estava dando uma olhada no site do Rotary e estava lá, Semana Mundial de Interact. A primeira vez que ela aconteceu foi em 1964. E aí eu parei para pensar, né? Nossa, quanta mudança que deve ter tido de lá para cá, adaptações, projetos, já imaginou? E se a gente já viu esse âmbito, essa mudança na pandemia, tanta adaptação que a gente fez de projeto para o meio online, imagina de lá para cá, tipo, que mais de 50 anos. Foi assim um grande crescimento, o Interact mudou, ele revolucionou, literalmente. E a gente vai sempre nos adaptando, né? Dependendo do período que a gente tá. Uma vez, quando eu assumi a presidência do meu clube, eu passei uma tarde toda lendo os armários, pegando os documentos que eles tinham lá, as atas das reuniões, fotos de eventos, de projetos deles. E antigamente, o distrito, assim, o RDI, ele mandava os convites para evento, para projeto, para reunião, tudo por carta. Então tinha até algumas cartas em máquina de escrever. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, imagina escrever uma carta na máquina de escrever e se você errar qualquer coisinha, você tem que voltar tudo de novo.
imagina mandar para mais de 20 e poucas cidades que tinha na época. Então é muito legal essa mudança que teve ao longo do tempo. Por exemplo, a gente estava acostumado com outra realidade quando não tinha a pandemia, a gente ia para evento, ia para projeto, para reunião, e hoje a gente está fazendo eventos virtuais, projetos virtuais, reuniões virtuais, e a gente está se adaptando. E é muito legal que isso trouxe uma oportunidade para gente. Eu, por exemplo, por mais que eu tenha 17 anos, tinha coisa que eu nem sabia mexer. Discord, por exemplo, plataformas do Google Meet, eu nem sabia que tinha. Então é muito legal isso que a gente está tendo a oportunidade de conhecer. Como você falou sobre a Semana Mundial, eu vejo que todos os interactianos sempre ficam ansiosos para ver o que a Interact Brasil vai preparar para a gente na Semana Mundial, porque é um momento de comemoração, é o aniversário do nosso programa. Então, sempre tem momento de que a gente serve a comunidade, fazendo os projetos, e principalmente de companheirismo. A gente teve nessa Semana Mundial um projeto de troca de culturas, né? Então, foi bem bacana essa oportunidade que a gente teve, essa oportunidade diária, né, que é como tema da Semana Mundial, dessa Semana Mundial, de conhecer novas culturas e conhecer novas realidades e realmente pegar esses conhecimentos que a gente adquiriu e transformar no nosso clube, na nossa comunidade, e sempre estar tendo esse ideal de servir para transformar vidas. E a gente falou, né, Maju, sobre a questão da história do Interact no mundo até hoje, e aqui do nosso distrito também a gente tem uma história. O primeiro RDI de Interact, ele foi na gestão 97-98, que foi o Ramon Barbosa Franco, do Interact Clube de Paraguaçu Paulista, com o lema Mostre que o Rotary se importa. Ao longo do nosso distrito, eu li lá no site de Rotary, no Uniclub, eu não consegui achar qual que é o clube mais velho do nosso distrito. Só que eu consegui ver como que a gente chegou no 4.510 que a gente tem hoje. Então, em 1930, a gente já foi distrito 63, 72, 119, 462, daí a gente chegou no 4.501. Só que em 1991, na gestão 91-92, surgiu o 4.510. E é muito legal a gente conhecer essa história do nosso distrito, conhecer a história do nosso clube. Tem até um projeto que é muito bacana aqui em Candido Almada que a gente já realizou, que se chama Nossa História. Então a gente convidava os rotarianos, rotaractianos, que já pertenceram ao Interact, para comentar um pouco como que o Interact transformou a sua vida, que projeto que eles faziam na época, como que era essa mudança de realidade. Porque por mais que a gente pertença ainda à mesma instituição, ao longo do tempo vai tendo algumas mudanças. Então esse projeto é meu queridinho, assim. E, Maju, qual que é a sua história dentro do Interact? Qual que é a sua história do Interact Clube de Oswaldo Cruz? Meu Deus, que loucura, né? A gente parar pra pensar. Olha, a minha história, ela é meio doida assim, ó. Mais ou menos. Uma amiga me chamou, a Carol, que agora é a atual presidente. Ela foi em 2018. Ela falou, Maju, ó, eu entrei aqui no Interact, e só que eu sou bicho ainda. Mas quando eu for associada, eu vou te indicar. Você vai estar na lista e você vai lá comigo. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso aqui, né? Foi exatamente isso. Aí ela me contava algumas coisas que acontecia e eu boiando, né? Porque quem é de fora, às vezes a gente não faz ideia do que acontece. E aí eu fui empossada depois, e uma coisa que eu adoro falar, assim, que eu me sinto muito privilegiada e fico muito feliz de contar, é que um dia depois, quem que era na época presidente era a Lud, ela me chamou para ser IP. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? O que é IP? O que é imagem pública de um clube? A pessoa que não tinha a mínima noção de mexer com o aplicativo, de fazer arte, de fazer as coisas, só que eu encarei o negócio e fui. Aprendi muito com esse cargo, muito mesmo, foi bastante informação. Aí, na gestão passada, eu entrei como segunda secretária e agora, atualmente, sou secretária. E amo de paixão a secretaria, me ajudou muito com escrita, com tudo mais. E, olha, eu sinceramente eu sou apaixonada pelo Interact. Posso falar que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque me acolheu, principalmente em alguns momentos que eu estava passando um pouco difíceis. E eu posso falar que eu tenho uma segunda família. Lá dentro eu me sinto
me sinto bem, eu me sinto. Não tem palavra, sabe? É muito amor envolvido, é muita sociabilidade e não sei o que seria de mim sem o Interact. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje por causa do Interact. Então, assim, eu sou eternamente grata. Eu tô aqui, eu vou defender essa família com garras e dentes e tudo que precisar eu vou estar aqui para ajudar sempre. E a história do meu clube, eu não tenho assim muito repertório para falar, mas ele foi fechado há um tempo atrás, ele reabriu, acho que já vai fazer uns 10 anos ou mais que ele foi reaberto. E de lá para cá foi crescendo, sabe? E a gente sempre tenta inovar com projetos. Tanto é que agora a gente tem um podcast, e isso assim, eu achei que foi o ápice do nosso clube até hoje. E a gente vai indo, sabe? Dá uma saudade das reuniões que a gente tinha presencialmente, aquela farra, aquela bagunça. Só que quando tinha os assuntos sérios, a gente tentava, discutia, debatia. Tem aquela seriedade, só que também tem aquela brincadeira de da gente ser jovem e levar as coisas mais leve. Então, assim, o Interact para mim transformou a minha vida e se eu continuar, eu falo o resto da noite, falo o resto do dia e não tem jeito. E você, Felipe, como que foi a sua história no Interact? Como que você entrou? Chegou agora como presidente, como RDI, o RDI da próxima gestão ainda. Como que foi tudo isso? Nossa, Maju, eu acho que qualquer Interaction que entra novo, né, e a gente dá esse depoimento do tanto que o Interact ele transformou a nossa vida, eu já fui essa pessoa que falava, meu Deus do céu, mas muda tanto assim, ajuda tanto isso na sua vida, e, gente, é um sentimento que só quem vive sabe. E você falou até essa questão da secretaria, da questão de escrita, e uma situação que aconteceu comigo é que eu faço curso técnico em administração. Daí o professor deu uma tarefa para fazer alguns documentos, assim, de ofício, acho que era até uma ata de uma aula que ele mandou pra gente, assim, e daí eu sabia fazer tudo, gente, eu não precisei nem ver vídeo ensinando, não ver nada. Daí ele falou, nossa, Felipe, mas você fez tudo certinho. Eu falei, você viu, professor? Nem eu tô acreditando que eu sabia fazer certinho. Então, graças ao Interact, eu consegui entregar essa tarefa com excelência. Então, esse é só um ponto do tanto que o Interact contribuiu na minha vida. E falando essa questão da minha história para entrar no clube, eu entrei lá na gestão 2017, 2018. E só que por algumas turbulências que aconteceu, o clube ele fechou. Então, na gestão 19 e 20, acho que foi em outubro de 2019, a presidente do Rotaract, daquela época, ela me mandou um convite para participar de um dia lá que o RDI, João Otávio Garrido, na época, apresentaria o Interact. E eu fui lá nessa reunião e eu já conhecia o Interact. Eu sabia que era um grupo de voluntariado aqui na nossa cidade. E eu não conhecia o Interact que tinha tanto esse espaço que tem. Eu achava que era algo só de Cândido Mota, Tarumã e Palmital. Não que era algo do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Então foi muito legal ver os eventos que o pessoal fazia, que o pessoal faz, os projetos, as reuniões, e eu me interessei. Porque eu sempre tive esse sentimento de deixar minha marca no mundo e poder contribuir com uma sociedade melhor. E daí a presidente do Rotaract nessa época juntou com a presidente do Rotary e eu pesquisei sobre os cargos que tinha no clube. Eu falei, gente, imagem pública, eu gosto de imagem pública, mexer com rede social é comigo mesmo. E daí elas chegaram em mim e falaram, Felipe, eu acho que você deveria ser presidente, porque você tem potencial, você tem perfil do cargo. Eu falava, meu Deus do céu, eu não consigo falar na frente de 2 pessoas, quem dirá na frente de 10, de 20, de 30, meu Deus do céu. E eu tava com a perna tremendo e com a mão tremendo. Mas deu certo, aceitei o desafio. Nas primeiras reuniões foi bem difícil, né? Porque até hoje em dia eu dou umas travadas assim, na hora que eu tô falando. Mas acontece, né? É normal. Cada dia a gente aprende mais. E consegui ser presidente da gestão 19/20, fui secretário na gestão 2020 e 2021. Tive grande oportunidade de exercer um cargo de diretor do quadro administrativo distrital da gestão 2019/20. Fui diretor de meio ambiente nessa gestão. Estou sendo RDI agora, nesse finalzinho da 2021. E sou RDI na próxima gestão. Então, eu tive inúmeras oportunidades dentro do Interact.
que transformou minha vida mesmo, a questão social de conversar com as pessoas, de se relacionar com a minha família, questão de oratória, de oportunidade de emprego, de bate-papo mesmo, assim. Então, o Itachi transformou minha vida totalmente. Eu quero, com certeza, continuar no Rotaract e no Rotary. E um dos meus propósitos como RDI, o meu maior sonho, na verdade, é poder contribuir com o distrito e com os jovens do nosso distrito tudo aquilo que o Interact me proporcionou. Então, eu quero devolver para o Distrito 4510 todas as oportunidades que o Interact transformou na minha vida. Então, é um grande sonho meu e eu vou lutar para isso junto com a equipe distrital e vai dar tudo certo. Mas essa é a minha história dentro do Interact. Creio que a cada dia, né, a cada reunião, cada projeto, a gente aprende uma coisa nova e o Rotaract e o Rotary nos espera. Então, o Interact transformou a vida completamente. É meio clichê falar isso, mas é verdade, gente. Igual eu falei no começo, só quem vive sabe. Eu concordo plenamente com o que você falou, porque, oratória. Você falou, puxando o gancho agora, a gente teve concurso de oratória interno, teve por área, teve distrital, e, assim, eu, hoje falando abertamente aqui com vocês, a gente gravando podcast, sabe? Tipo, a gente tá no Spotify. Eu não imaginaria da onde eu cheguei, da onde o meu clube chegou, da onde o Interact, o mundo inteiro, todos os jovens chegamos. E ainda continuando falando da oratória, eu também, eu sou uma pessoa tímida, assim, pra quem me conhece, lá de quando eu era pequenininha, eu sempre fui muito tímida, muita vergonha, e tá falando aqui com vocês, tá falando com várias pessoas, é assim, surreal, porque eu nunca imaginei chegar aonde eu cheguei, sabe? Sim, é muito bacana esse sentimento, né? Porque a gente tá, quando chega aquele associado novo, por exemplo, eu me vejo nele, sabe? Então eu vou lá, chego a conversar, tento trazer ele que ele se sinta acolhido, porque a gente é uma família, como você falou, né? Fazer com que todos se sintam bem, fazer que eles sintam que pelo menos que eles se sintam um pouquinho da paixão que a gente tem pelo Interact. Então, creio que a nossa história, Sim. né? A história do Interact tem muito mais para crescer, e a gente continua lutando, batalhando, e vai ser só sucesso. Então, acho que a gente já se estendeu um pouquinho, né, Ju? Já queria agradecer ao pessoal de Oswaldo Cruz novamente pelo convite para estar aqui nesse podcast, chamar a Ju. A gente surtar um pouquinho, né, no WhatsApp, por aí, mas deu tudo certo, gente. Obrigado pela Sim, oportunidade, sim. pelo carinho. Admiro muito vocês, gosto muito de vocês. E obrigado você, ouvinte, que está aqui nos ouvindo. Como eu falei no começo, gravar um podcast, eu nunca imaginei que eu gravaria um podcast, gente do céu. Mas é isso aí, obrigado. Conheçam a história da organização que você faz parte. Entra lá no MyRotary, a gente comentou um pouquinho hoje, mas tem muito mais a ser pesquisado. Então, entra lá, aproveita e vamos junto nessa. Fê, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Você tem algum projeto que te marcou, que, assim, te fez querer continuar no Interact ou querer mudar o mundo mesmo? Nossa, teve um projeto que eu falei. Eu gosto muito dessa questão de conhecer, de pesquisar e de história mesmo. Eu sou de humanas. E teve um projeto no meu clube, igual eu falei, o Nossa História. Então, a gente convidou a conselheira que, quando eu entrei no Interact, ela que me chamou. Ela teve pólio, né? E dela contou pra gente como que foi essa luta dela como que teve pólio, dela como rotariana e tudo mais. E ela é uma grande inspiração para mim, ela contando o relato da vida dela, que ela nunca desistiu, que ela sempre lutou pela juventude. Então, ela é uma pessoa que me inspirou bastante e esse projeto em especial, ele me marcou por conhecer, por saber um pouco do passado, do que acontecia na época, e eu que estou vivendo agora, no presente, e eu que posso transformar o nosso futuro. Então, esse projeto especial me marcou demais. E o seu, Maju, tem algum projeto que te marcou bastante? Alguma ação? Olha, eu amo todos os projetos, tanto as visitas que a gente faz no asilo, nas creches, projeto de plantar árvores também, mas um que eu amo mesmo, que eu
sou totalmente dedicada, eu gosto muito do Centro-Dia. Aqui em Oswaldo do Cruz, a gente tem, é como se fosse uma creche para idosos. E a gente vai lá toda semana, praticamente, ou a cada 15 dias, e faz brincadeiras com eles, joga bingo, conversa, passa umas horinhas ali. E como é um projeto, assim, bem frequente, e lá, como uma creche mesmo, são as pessoas fixas. Então a gente acaba tendo maior contato com eles, vem semanalmente. E dá para perceber que eles pegam um certo carinho com a gente, sabe? Eles sabem os nossos nomes, eles se preocupam com a gente. Eu lembro até que uma vez que uma amiga minha do IC, ela não estava muito legal. Aí a dona Antônia, que é uma senhora que ela mora lá não, ela fica lá durante o dia, né? Ela falou, mas você tá bem, vai para casa, ou senta aqui um pouco, descansa. E dá para ver nos olhos deles o quão grato eles são pelas nossas visitas. E eu acho que, como o lema da próxima gestão, servir para transformar vidas, um amigo rotariano sempre fala isso depois que esse lema surgiu, e bem antes do lema ele sempre falava que quando a gente faz uma ação, quando a gente ajuda as pessoas, de coração mesmo, a gente se doa, a gente está mudando a vida de uma pessoa, só que essa mudança, ela é maior dentro da gente. Eu acredito que quando a gente ajuda os outros, a gente mais se ajuda do que quem a gente está ajudando, literalmente. E assim, é um sentimento tão gostoso, tão bom, porque a gente se sente em paz, não é mesmo? E eu acho espetacular. Gente, eu queria agradecer o Felipe por ter topado esse podcast, essa conversa que a gente teve. E agradecer todo mundo que está ouvindo e toda essa produção que a gente está tendo dentro do Interact, cada um que se voluntariou para ajudar. E é isso, se informem sobre o IC, procurem ajudar as pessoas, mesmo que não esteja dentro de uma instituição como o Rotary, Interact, Léo Clube, enfim, tentem deixar a sua pegada no mundo e fazer a diferença, porque, como a gente sempre fala, é um trabalho de formiguinha que vai mudar o mundo um dia ainda.